Boa noite, bom dia ou boa tarde, conforme o caso, a situação de cada um. Meus irmãos em humanidade. Meu nome é José Lício, sou palestrante, prosseguindo no projeto Textos que nos fazem refletir, cujo escopo fundamental é a replicação de primorosas mensagens que nos eduquem, motivem e nos façam refletir, possibilitando, quiçá, uma mudança de atitudes para melhor. Trago-lhes hoje um texto com o título Os Fatos, que fora extraído desse livro, O Mestre dos Mestres, da autoria espiritual de Miramês, através da psicografia do médium João Nunes Maia. O autor espiritual inicia a sua mensagem com uma epígrafe, constante do versículo 47, capítulo 23 do livro de Lucas, assim expressa: Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. A partir daí, Miramês começa a expor sua incrível inteligência e grande amor, desenvolvendo uma lição grandiosa para nós outros da seguinte forma: somente os fatos convencem os incrédulos. As teorias, de certo modo, se vinculam à verdade, anunciando a existência dos fatos, mas só estes dão a certeza daquilo que estava como um mistério. Analisemos os fatos ocorridos com Moisés. Quem não reconhece a alta missão do legislador hebreu ante a petrificação de poderes dos antigos faraós? Daria resultados positivos se o guia dos hebreus formulasse em papiros e mais papiros acerca das leis de Deus, fundamentando-se nas delícias das teorias, propondo ao alto centro do Egito a entrega de milhares de escravos da casa de servidão? Mesmo com a força dos próprios fatos, eles quase não lhe foram entregues. Quanto mais se ele se fundamentasse somente em teorias. Se bem que estas foram indispensáveis em muitos casos, ajudando a concretização do ideal em nome de Deus. Aconteceu o mesmo com os profetas de todos os tempos. Eles sempre anunciaram as calamidades, como pestes, fome, guerras, extermínio de povos, por consequência de seus pecados. E em seguida traçavam uma conduta, a fim de muitos se livrarem desses flagelos. Mas o povo sempre preferiu o sofrimento, não testificando os fatos anunciados, deixando as profecias como verdades para o futuro. Não aconteceu o mesmo com o Cristo. Se porventura ele, o mestre Nazareno, deixasse o evangelho como teoria, sem se submeter à vivência do que pregava, o que seria da boa nova do reino de Deus? Faço aqui, irmãos, esclarecimentos. Boa Nova ou Novo Testamento é a coleção de livros que compõem a segunda parte da Bíblia cristã e apresenta os ensinos e a pessoa de Jesus, bem como os eventos originários do cristianismo do primeiro século. Sendo, então, a primeira parte
é chamada pelos cristãos de Antigo Testamento, né? E a segunda parte, Boa Nova. Miramês de Olivídio prossegue dizendo: talvez ninguém falasse da Boa Nova na época atual. E se o Divino Mestre fosse, por acaso, lembrado, seria como mito, sem valor algum moral ou espiritual, por terem faltado os fatos, sucedendo e confirmando as teorias. As palavras, para se eternizarem nos corações, têm de estar acompanhadas de exemplos. Doutra forma, morrem logo no nascedouro. Com o Cristo, a amplitude da verdade foi maior, apresentando os fatos em primeiro lugar. Para explicar os acontecimentos, usou as teorias, expressando-se em linguagem altamente espiritual, as parábolas, de maneira que todos pudessem entender e sentir a lei de Deus nos corações. Em muitos casos, ele silenciava, deixando que a natureza explicasse quando alguém, entre os assistentes dos fenômenos, o interrogava pela câmara sensível de sua consciência. Assevera o autor que o Evangelho evidencia isso, pois é uma explicação dos fatos produzidos pelo Mestre nos caminhos da terra, propondo aos homens uma realidade transcendental de como viver, de como encontrar a felicidade através dos canais do amor. Para isso, Cristo deu o exemplo, cumprindo totalmente o seu dever perante Deus e a sua consciência. O centurião, como aconteceu antes, não se convenceria de que o Cristo era justo se não tivesse assistido os espetáculos da cruz, vendo ainda os sinais dos céus e da terra, confirmando que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Esse é, pois, o caminho de todos nós, afirma o iluminado espírito Miramês. E prossegue: se queremos ser conhecidos e ouvidos pelo bem que pretendamos ensinar, devemos cuidar antes da exemplificação, vivendo esse bem ou nos esforçando para tal. Do contrário, tudo será em vão, e a crença em nós, por aqueles que nos ouvem, cairão logo, como o sabão do tempo. Se não testificarmos pelas ações em nossa vida, pelos fatos, o que ensinamos aos outros, seremos como o sino que soa, ou como os túmulos caiados de branco por fora, mas que guardam a podridão em seus interiores. Surgirão então no burburinho da alma as perguntas: como ensinar se não temos forças para exemplificar? Como usar a cultura que temos para doar a quem dela tem somente o uso da sabedoria que escapou de tua inteligência? Observemos, queridos irmãos, diz Miramês, que as cartas que escrevemos só alcançam seus destinatários se forem seladas e endereçadas corretamente. De igual forma, as cartas escritas por nós, endereçadas aos outros como instrução, somente atingiram o alvo, ele falando dele mesmo, né? Porque foram marcadas com os selos dos exemplos. É por esse motivo que a missiva, Carta de Jesus ao Mundo, atingiu altas culminâncias. Porque ele, para falar da vida,
a viveu intensamente, ensinando e buscando sempre o bem. Para falar da caridade, praticou-a com beneficência. Para ensinar o perdão, esqueceu todas as faltas de seus ofensores. Para comentar o amor, distinguiu-se como sendo a verdadeira fraternidade. Para expor a riqueza da vida em toda parte, nasceu num estábulo em plena natureza. Para discorrer sobre o valor da saúde e os meios de preservá-la, curou os doentes, aceitou Madalena para seu convívio apostólico e defendeu a mulher adúltera, para que depois essa mulher salvasse a si mesma pelos seus ensinamentos. Anunciou para todos os discípulos o fato de que eles deveriam ser entregues aos tribunais, aos açoites, às feras, por causa de seu nome. E antes que tudo acontecesse, ele mesmo se submeteu ao tribunal, aos escárnios, aos açoites, às injúrias e à morte na cruz. Porque ele é o Cristo, hoje e sempre, e para toda a eternidade. Antes que falasse, já havia praticado. Antes que se dessem os fatos, já havia explicado os fenômenos. Então, queridos irmãos, o mestre Miramês de Olivídio conclui sua mensagem dizendo que, se quisermos cooperar na transformação dos outros, devemos cuidar primeiramente da nossa mudança, pois foi dessa forma que o Cristo fez que o centurião acreditasse que ele era justo. Muito obrigado a todos que se dignaram a assistir este vídeo ou a ouvir seu áudio até o final. Que nosso boníssimo Pai Criador nos abençoe e proteja a todos. E, relembrando, eu sou José Lício Gomes Pereira, palestrante espírita, sou residente em Brasília, DF, e meu e-mail é jl.57gp@gmail.com. Paz e luz a todos.